Bem-vindo à cidade encantadora de Hope Valley, onde as histórias de coragem e amor se desenrolam entre 10 temporadas. Com uma narrativa de época, Quando Chama o Coração trata de valores muitas vezes esquecidos, como solidariedade, simplicidade e amor ao próximo. Do incêndio devastador à chegada de novos moradores à cidade, cada temporada de Quando Chama o Coração nos traz grandes lições. Prepare-se para se surpreender com uma série que inspira, com o amor que floresce em meio às dificuldades e o fortalecimento de laços que unem uma cidade inteira. As 10 temporadas de Quando Chama o Coração já estão disponíveis no Univervídeo. Acesse e aproveite. Univervídeo, conteúdo que faz bem. Uma pesquisa recente apontou que a parcela de famílias brasileiras com dívidas em atraso ou não chegou a 78,3% em abril deste ano. Desses consumidores endividados, 86,8% têm dívidas no cartão de crédito. Você tenta renegociar, mas o valor das parcelas é alto. Aí fica difícil você conseguir dar uma entrada para poder parcelar o restante, né? E aí vai ficando para lá. Mas não são todos os endividados que conseguem falar do problema sorrindo. Boa parte sofre e muito por não conseguir quitar as contas em atraso. O medo de não ter dinheiro para pagar as dívidas pode causar depressão e até burnout. O endividamento torna as pessoas reféns de seus problemas e ocasiona uma onda de estresse e muita dificuldade, segundo a ciência. Você não paga e você já sabe que está vencido, ele gera uma notificação no seu cérebro falando, olha, eu não paguei, aí não paguei o celular, não paguei a conta de luz. Ele começa a gerar um estoque e isso vai alimentando o seu viés negativo do subconsciente e vai produzindo cortisol e vai dando sensação de estresse. No Brasil, segundo pesquisas, a maioria dos brasileiros gasta mais do que cabe no orçamento. São escravos das dívidas. Pessoas que se veem infelizes por não terem dinheiro suficiente para pagar as contas e o lazer. Muitos, na escravidão do endividamento, acabam desesperados, até cometerem loucuras. Em fevereiro deste ano, Isabelle Brandão foi presa por ter matado um agiota para se livrar da dívida que não conseguiu pagar. Segundo a investigação, a família da acusada realizou um empréstimo de R$12 mil com uma das vítimas, um agiota, que teria cobrado Isabelle. No desespero, a enfermeira cometeu o crime por não encontrar outra saída para pagar o empréstimo. Hoje, muitas pessoas vivem assim, escravizadas por seus vícios, seus gastos, dívidas, escravas de contratos. Não conseguem se livrar dos problemas financeiros e acabam colapsando. Então, eu estou passando por uma situação muito difícil. E nunca imaginei que chegar aqui no Instagram para falar isso com vocês. Em janeiro deste ano, o humorista e influenciador digital Dum Ice compartilhou um drama pessoal com seguidores. No vídeo, o baiano revelou que na época passava pelo pior momento de sua vida, com grandes dívidas e questões psicológicas. Entre as dívidas do blogueiro estavam a casa comprada em Itapuã, um carro de luxo dele e o conserto de um carro de luxo de um amigo. Mas, para conseguir dar conta, Dum contou que buscou dinheiro com um agiota. O caos financeiro o escravizou tanto que o levou ao extremo de cogitar tirar a própria vida. Sabe que eu tô vivendo um pesadelo, tipo assim, já tentei tirar minha vida, uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Sempre fui forte, sempre dei conselhos aqui no meu Instagram para ninguém fazer isso, mas chegou um momento que eu tava... Chega no pior momento mesmo de não aguentar mais, de chorar o tempo todo. O drama do humorista é semelhante ao de boa parte dos brasileiros. Pessoas que não conseguem dar conta das dívidas, reféns de juros, escravizados por boletos,
cartões de crédito e o descontrole financeiro, que não apenas endivida, mas também adoece. E muitos não sabem como se livrar deste mal. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Eu quero colocar já logo no início do programa o nosso SOS, que é o 011 3573 3500 e 3573 3510, que é o SOS da prosperidade com Deus. Você que está me assistindo agora, passando por lutas, por dificuldades, por problemas financeiros, você que diz assim, olha, tudo que eu assisti nessa matéria é a minha situação, é o que eu estou vivendo hoje. Eu não durmo direito, eu não tenho paz, eu sou uma pessoa que eu não sei nem o que eu faço com o meu salário, eu não vejo mais a cor do meu salário. Eu estou numa situação que eu tiro de um lugar para pagar esse lugar, eu fecho aqui uma porta, parece que abre outra ali para me perder dinheiro. Eu estou nessa situação, eu preciso de paz, eu preciso de direção. Aonde você vai encontrar direção? Na palavra de Deus. Por isso que as palestras que nós fazemos aqui segunda-feira é dentro da palavra de Deus, que é a única coisa que é viva e é eficaz, resolve, te traz segurança, te traz paz, te traz alívio na alma. Eu atendo pessoas aqui que chegam ao ponto de pensar em tirar a sua própria vida, devido às dívidas, devido à situação que ela está vivendo. Não tem mais a quem recorrer. E nós sentamos a pessoa aqui, atendemos ela, oramos por ela e ensinamos o caminho do sucesso. O caminho do sucesso é a fé sobrenatural. Vamos às histórias, aos testemunhos, aos depoimentos que prova que dá certo quando você faz um pacto com Deus. Como é que é o nome do senhor? É Yuri. Yuri. E a senhora? Isadora. Vindo segunda-feira, né? Obedecendo, pacto com Deus. O que aconteceu, Yuri? Pastor, eu tinha uma dívida há uns 4 anos, mais ou menos, e essa dívida foi por uma coisa boba, né? Uma coisa que ali na hora eu tinha que resolver uma situação, eu peguei, e essa dívida foi se agravando, e chegou numa situação catastrófica, assim, que não tinha condições humanas de estar acertando essa dívida. Fugiu do controle. Fugiu do controle. Aí você começou a vir firme. Comecei a vir firme, acreditei na palavra que o Senhor falou, que até final do ano a gente estaria resolvendo tudo aquilo que a gente teria que resolver. A gente botou um propósito, eu e ela. Como o Senhor mesmo falou, para as coisas começarem a andar, a gente tem que começar a resolver tudo aquilo que tem independência, né? Então a gente botou esse propósito. Então a gente acreditou na palavra que saiu do altar, vamos resolver. Essa dívida, aos olhos humanos, não tinha como você pagar. Não, eu não tinha condições de pagar. Virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. Obedecendo, findou 2023, pagou a dívida? Paguei a dívida. Deus deu condições, a gente entrou num acordo e cessou a dívida. Forte, né? Quer dizer que Deus nunca mudou. Ele é o mesmo, né, Yuri? Quando a pessoa sai de casa, vem buscar, Deus abençoa, né? Sim. Ela também tem uma. O que aconteceu isso? Então, pastor, eu também tinha uma dívida num banco, um valor pequeno, assim, né? Mas era uma coisa que me incomodava. E eu entrava em contato com eles para negociar. Teve um dia que eu entrei em contato com eles. Eu entrei no banco e não tinha mais o valor ali. O valor tinha sumido, assim. Aí eu entrei em contato com eles, nem o banco soube explicar o que aconteceu com a dívida, sumiu. Né? E isso eu orava, eu falava para Deus, meu Deus, eu nunca me neguei a pagar. Pelo contrário, a gente buscando para iniciar um novo ano limpo, né? com o nome limpo. E quando eu liguei para o banco para pagar essa dívida, nem o banco sabia explicar o que tinha acontecido. E sumiu. Deus abençoou. Abençoou. Compensa, Isa, essa pessoa que assiste, que ouve a rádio, vir segunda-feira lutar? Pensa muito, muito. E a gente tem que colocar em prática. Não adianta só vir, escutar e ir lá fora fazer tudo ao contrário. A gente tem que seguir a risca que vai dar certo. Nós estamos aqui com a dona Marlúcia. Como era a sua vida antes do pacto com Deus? Fazia uns 6 meses que eu já não estava no pacto.
Por quê? Parei, não fui mais e aí enrolou tudo, né? Minha vida enrolou toda. Dívida de cartão, loja, tudo isso somou um valor de R$30 mil. Parou o pacto por alguma razão, independente da situação que tenha sido, as coisas então começaram a tomar um rumo completamente diferente do que imaginava, né? Sim, senhor. Enrolou tudo, travou tudo, e aí a gente começa a tentar fazer com a força do braço, né? Não, mas eu vou conseguir, e não conseguia, e cada vez ficava pior, e a dívida cada vez aumentando. Aí eu voltei, retornei para o pacto, né? Isso foi em junho do ano passado. E aí eu voltei, né? Pedi para Deus me ajudar, né? Me dar condição de eu pagar aquela dívida ali. Aí foi numa oração que eu fiz na reunião, né? Da igreja, eu fiz essa oração, pedi a Deus para que Ele me desse uma direção, para que eu cumprisse, né? Pagasse todas essas dívidas. E em 3 meses, eu queria pagar em 3 meses a dívida. E faltava 2 dias para fechar os 3 meses. Para honra e glória do Senhor Jesus, eu paguei tudo, não devo nada a mais. Quer dizer, veja que ela falhou, mas Deus é tão grande, tão misericordioso, que fez com que ela tivesse a oportunidade de retornar, e no que você determinou que em 3 meses conseguiria pagar, foi o que aconteceu. E hoje, como é que está? Está tudo uma bênção, tudo desenrolado, a vida está andando, prosperando, Deus abençoando em todos os sentidos, graças a Deus. Vai quebrar de novo? Não, senhor. O que você diz para as pessoas que estão nos assistindo agora, que um dia, infelizmente, acabaram quebrando seu pacto com Deus também? Então, não quebre o seu pacto, né? Não quebre o seu pacto, porque vale a pena colocar Deus à frente de tudo. Seu nome? Eliane. Seu? Bruno. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Bispo, em 2017 a gente já veio, pegou a aliança, a primeira aliança, juntamente com essa Bíblia. Saímos, não obedecemos, travou. Voltamos agora, está fazendo 3 meses. Estava com a dívida de R$55 mil. Para a honra e a glória do Senhor, consegui quitar R$167. E o trabalho, eu sou porteiro, não tem condições nenhuma de pagar essa dívida. Só eu trabalho em casa com 2 filhos, uma mulher recém-formada. Ia trabalhar de bicicleta, de pé, ia na peleja. Graças a Deus as coisas estão andando. Amém. Pagou a dívida, está tudo dando certo? Paguei a dívida, tudo dando certo, encaminhando e obedecendo. Agora não saia mais. Deus abençoe. Tudo bem? Seu nome? Milton Precivale. O que aconteceu, Milton? Antes da aliança, a gente viveu uma vida derrotada, né? Porque, a gente, quando era criança, nós éramos 5 irmãos, e aí eu cheguei a pedir dinheiro no Farol, para poder se alimentar. E eu cheguei aqui depois de casado, devendo mais de 200 mil na praça, com nome sujo, sem perspectiva nenhuma, com depressão, pensando em me matar, porque faltou dinheiro em casa, o casamento fica ruim. E chegando aqui, a gente recebeu a direção, e Deus deu a direção para a gente abrir uma oficina, para mexer com um automóvel, com carro. Como eu tinha sido laqueador de imóveis, eu abri na garagem da minha casa. E até eu pensava assim, eu falei, poxa, será que vai vingar isso aqui, né? Mas aí, dia a dia, Deus foi honrando. E hoje, né, para encurtar, a gente está num bairro nobre aqui em São Paulo, na Vila Romana, com uma oficina de 300 metros quadrados. A gente é do ramo de automóveis, faz qualquer serviço. E hoje a gente está bem estabelecido. Morava de aluguel, estava sendo despejado, enfim, casamento destruído. Eu era um homem agressivo, andava armado, porque se alguém fosse me cobrar, eu me escondia, e quando não dava, a gente sacava do revólver, né? Entendeu? Porque... Fundo de poço. Fundo de poço, né? Porque eu sou filho de ex-presidiário. Minha mãe, coitada, minha mãe era costureira, trabalhava para ganhar centavos, e minha mãe falava assim que a gente não ia vingar na vida. E veio. Hoje Deus me levou de volta no mesmo lugar onde eu pedia dinheiro no Farol, e eu estou estabelecido lá hoje. Então as pessoas ali me conhecem. E Deus fez a obra. Hoje a gente tem 3 apartamentos, tem 5 carros, e o principal, a gente tem a presença de Deus hoje. Então pode vir o que vier, e a gente vai vencer. Deus te abençoe mais e mais. A Bíblia representa a palavra de Deus, e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante, para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus. E agora, em 2024,
daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Possa ser que você me assiste agora de qualquer lugar e você passa em frente a um Universal. Ou você passa todos os dias aqui na porta. Todos os dias você pega ônibus, você passa de carro aqui, você passa de moto aqui. Você está passando por problemas financeiros, por uma situação complicada. E o que mais impede você de entrar aqui é o preconceito. Você sabe que o preconceito faz você julgar pessoas que você nem conhece. O preconceito fez o de cor olhar para o branco e dizer assim, olha, ele é o mal. Fez o branco olhar para o negro e dizer assim, olha, ele não tem alma. O preconceito disse um dia que os gays tinham que morrer, que as prostitutas não valiam nada. O preconceito chegou ao ponto de colocar na mente de pessoas que só o dinheiro traz felicidade. Você vê que tem pessoas que não falam com judeus, critica até hoje os alemães. Isso é o preconceito. O preconceito fez com que uma religião se levantasse contra a outra. Você sabia que os samaritanos tinham um preconceito tão forte com os judeus que nem tocava num copo que o judeu bebia água? Você vê o que um preconceito é capaz de fazer. Preconceito diz que todo pastor é ladrão. E possa ser que você pense assim. E como é que o nosso Senhor pensava e pensa? Quando ele esteve aqui, como ele pensou? Ele pensou em todos, amou a todos. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou convocando você para vir aqui segunda-feira, não para assistir uma reunião, mas para unirmos a nossa fé. Você pode ter uma ideia, você pode ter uma direção, uma saída. E muitas pessoas serão abençoadas por tua causa, por tua fé. Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira. E por que vocês colocam os testemunhos? Os testemunhos provam tanto para mim como para você que Deus não vê raça, Deus não vê cor, Deus não vê credo. Deus não vê se você sabe ou se você não sabe. Ele vê a sua alma e prova que até hoje ele é vivo e poderoso para mudar toda e qualquer situação. Acompanhe as histórias. Olá, meu nome é Ângela, eu sou cirurgiã dentista, mas quando eu cheguei na igreja, eu me via de uma forma bem inferior. Eu não tinha uma direção, eu cheguei doente, com problemas de saúde, eu cheguei recém-separada do meu ex-marido, com uma criança no colo, ela tinha 1 aninho. Eu me vi literalmente no fundo do poço. E eu lembro que na primeira semana que eu estava na igreja, começou uma campanha muito forte, que era para fazer uma aliança com Deus, se entregar. Primeira coisa que mudou foi dentro. Para quem, quando chegou, estava trabalhando sem receber salário, não tinha uma perspectiva, assim, nem a curto nem a longo prazo, de mudança, eu comecei a trabalhar na minha área, depois já me especializei, fui militar durante um período, comecei a trabalhar num centro de educação, comecei a fazer meu mestrado, conquistei, graças a Deus, a gente conquistou nossa casa, consegui montar meu consultório mesmo em meio à pandemia. Então, assim, Deus não me deixou faltar nada. Quando a gente tem essa aliança, quando a gente faz realmente uma aliança com Deus, é isso que acontece. Assim,
O mais importante de tudo não foi o sonho que era minha família, minha vida financeira, minha vida profissional. O mais importante de tudo é o Espírito Santo. E eu te digo, assim, do jeito que eu fiz uma aliança com Deus, eu te convido, faça você também, porque não tem preço a paz, a alegria e essa plenitude espiritual que Ele te dá. Isso não tem preço. Meu nome é Jéssica Mamed, eu tenho 28 anos e a minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei no Pacto em final de 2020, eu estava com 2 empresas que dependiam da economia estar indo bem, uma na área de joalheria e outra no setor de turismo. E em virtude da pandemia as coisas estavam muito incertas, né? Mas quando eu comecei o Pacto, eu segui as instruções, eu tive fé, confiei em Deus e desde o começo eu tinha certeza que tudo ia dar certo, independente do que estava acontecendo no mundo. Então, no final do ano de 2021, eu fiz um propósito com Deus de que 2022 seria um ano de conquistas, seria o melhor ano da minha vida, um ano de fato memorável nessa área. E acreditei. As coisas aconteceram mais rápido do que eu esperava, eu não fiz um pedido específico, eu só confiei que Deus faria aquele desejo, realizaria para honrar o nome dele, para que eu pudesse honrar o nome dele. E o Espírito Santo me deu a tranquilidade de enfrentar os desafios, que são muitos. Quem é empresário, quem empreende sabe, mas o Espírito Santo o tempo todo me tranquilizou de que as coisas dariam certo. Era trabalhar e confiar. Em 2022, a minha empresa, ela faturou todos os meses, não teve nenhum mês em que eu faturei menos do que o mês anterior. A joalheria também teve um crescimento, nós viemos para um endereço excelente, um showroom do jeito que eu sempre esperei. A minha outra empresa com recorde de faturamento, então realmente Deus honrou e o Espírito Santo fortaleceu para que tudo desse certo, nós confiássemos que tudo daria certo. E todas essas pessoas que você está acompanhando como testemunho são pessoas que estavam assistindo um programa como você está agora e tomaram uma decisão de vir aqui lutar. E você nota que não é só a vida financeira. Elas tiveram um encontro pessoal com Deus. Elas se libertaram, receberam o Espírito Santo. E a vida financeira transformada foi uma consequência. Porque você também conhece pessoas que não têm dívida, não têm problemas financeiros e tem nas suas almas isso aqui, ó, um vazio. A pessoa é triste, é angustiada. Você já viu artista que tinha salário o resto da vida. Se ele vivesse outra vida, eles não conseguiriam gastar tudo que tinham ganhado. Tiraram as suas vidas por causa do vazio que sentia. Domingo agora, nós vamos determinar em toda a Igreja Universal, no Brasil e no mundo, o fim do vazio. Eu deixo vocês com essa mensagem e aguardo todos aqui. Nunca uma imagem representou de forma tão clara a condição de uma pessoa que sofre com vazio interior. Melancholy é uma famosa escultura que retrata uma pessoa olhando para o seu interior e se deparando com um vazio, não encontrando o que preencha. E esse enorme buraco no meio dessa escultura é um exemplo preciso do que é não encontrar sentido na vida. De quem, mesmo tendo tudo do lado de fora, não consegue estar feliz dentro de si. Retrato de que falta algo que venha preencher o interior. E talvez esta imagem seja exatamente o que você está sentindo agora. Mas você pode encontrar o que definitivamente irá preencher o seu interior e transformar sua vida. Domingo, 23 de junho, o dia do fim do vazio.
às 7, 9h30 e 18 horas. E em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre uma mais próxima de você.